No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o nosso episódio número 41 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a história de um grande case de empreendedorismo, uma grande empresa construída recentemente e vendida por $1 bilhão. Uma empresa que tem uma mão de um brasileiro, inclusive. Eu estou falando do livro O Clique de $1 bilhão e a incrível história do Instagram. O Instagram, como vocês sabem, é um aplicativo de compartilhamento de fotos que é uma febre mundial desde o seu lançamento em 2010, ainda na versão exclusiva para iPhone. E ele foi comprado pelo Facebook em 2012 pela estonteante quantia de $1 bilhão. E mobiliza hoje em dia mais de 300 milhões de usuários. O que poucos sabem é que Mike Krieger, o fundador do Instagram, um dos fundadores do Instagram, é brasileiro e nascido em São Paulo. Ele se tornou milionário aos 26 anos, depois de 8 anos nos Estados Unidos. No livro Clique de $1 bilhão, o jornalista brasileiro Felipe conta como o Michel virou Mike e traz à luz os detalhes da surpreendente negociação envolvendo o Mark Zuckerberg do Facebook. Como pano de fundo, ele descreve com precisão um ambiente competitivo, frenético e machista do Vale do Silício, região nas imediações de São Francisco que concentra as mais conhecidas empresas de tecnologia como Google, Facebook, Twitter e é habitada por personagens excêntricos. Mike Krieger, o jovem de hábitos simples, eternamente vestido com camisas xadrez, virou uma nova versão do sonho americano. Uma meteórica história de sucesso depois de criar um produto apaixonante. Foi chamado repetidas vezes de gênio. Teve sua foto em dezenas de capas de revistas e começou a aparecer em festas badaladas ao lado de celebridades e multimilionários. Em 5 anos, consolidou-se como uma figura poderosa da indústria da tecnologia mundial. Vamos falar no episódio de hoje sobre toda a história da construção do Instagram, como que um brasileiro participou desse negócio e como ele foi um case de empreendedorismo mundial vendido por $1 bilhão. Fique ligado que está começando agora mais um episódio do Resumo Cast. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao episódio do Resumo Cast 41, o clique de $1 bilhão. Vamos ver agora como é que foi a história da criação do Instagram. Antes mesmo dos dois fundadores do Instagram se conhecerem, um deles, o americano Kevin Systrom, já havia criado uma startup com um aplicativo chamado Bourbon, que utilizava a geolocalização, onde os usuários poderiam compartilhar o que estavam fazendo no momento, postando fotos e mensagens. Kevin não acreditava que iria conseguir muito progresso escondendo a sua criação, praticando o que era conhecido como stealth startup. Ele falava com diversos outros empreendedores sobre a sua ideia, para coletar feedback e adaptá-la. Foi então que, em uma dessas conversas com o brasileiro Mike Krieger, no Vale do Silício, que ele apresentou o seu aplicativo e os dois resolveram iniciar uma sociedade para levar a ideia adiante. Já com algum dinheiro em caixa, que veio de alguns investidores, os dois começaram a aperfeiçoar o seu produto.
Kevin tinha a habilidade de negociar com investidores, representar a empresa e pensar na estratégia de crescimento. Já Mike cuidava dos aspectos técnicos e do design do aplicativo. Os dois se complementavam e tinham um ótimo relacionamento. Como já haviam recebido investimento de 2 grandes fundos, o Bourbon estava em grande evidência na mídia e era tido como uma grande promessa de sucesso. Foi então que, diante de um cenário onde as coisas estavam se modificando rapidamente na indústria da tecnologia, os dois sócios identificaram a oportunidade de mudar todo o modelo do negócio. O aplicativo original, o Bourbon, não possuía uma versão para smartphones. Isso fazia com que os usuários perdessem o interesse. E, além disso, o que estava realmente em destaque em 2010 eram os aplicativos móveis e os smartphones com câmeras digitais. O nome dado no mundo das startups para uma mudança brusca de direção é pivotar. E foi essa manobra que acabou originando o aplicativo que conhecemos hoje como Instagram. A ideia inicial foi de Kevin, que, aliado à sua paixão por fotografia, percebeu que as câmeras digitais presentes nos aparelhos móveis estavam agora conectadas à internet, facilitando o compartilhamento de fotos. Havia também uma percepção de que o Bourbon não era tão inovador assim, pois replicava aplicativos que já existiam. Os dois trabalharam exaustivamente, então, para criar um novo app de fotos. Essa manobra foi considerada muito ousada, já que havia um comprometimento com investidores e com um trabalho que estava sendo desenvolvido há mais de um ano. Nesse cenário, o resultado que os dois estavam obtendo, depois de modificar o rumo, depois de pivotar, não estava sendo satisfatório com o novo app, e haviam cobranças e pressões por parte da mídia e de investidores. Vamos ver mais adiante como acabou a segunda parte dessa história. Gustavo, assim como nós já fizemos em outros episódios do Resumo Cast, onde nós contamos histórias, biografias de empreendedores de sucesso, eu vou novamente aproveitar o gancho da sua história extraída do livro e separar alguns insights que eu observei dessa história que você acabou de comentar para nós e tentar, com isso, trazer algumas lições práticas para quem está ouvindo aqui o Resumo Cast. Bom, vamos lá. A primeira delas que me chamou bastante atenção. Um dos sócios da startup, o americano, já havia criado uma outra startup antes. Ou seja, a primeira startup que ele criou não foi a startup de sucesso. Ele teve que primeiro criar uma outra startup para depois chegar até um negócio de sucesso. Ou seja, o sucesso não acontece do dia para a noite. A mídia geralmente mostra a história de sucesso, mas não mostra quantas vezes que cada um dos empreendedores já não tentaram, já não tiveram tantas outras ideias, já tiveram tantos outros negócios, até que finalmente conseguiram fazer alguma coisa que teve sucesso e emplacou de fato na aceitação do mercado. Outro ponto importante, o americano, um dos fundadores aí do Instagram, falava com diversos outros empreendedores sobre a sua ideia. Eu defendo muito isso em todas as minhas palestras, em todos os conteúdos que eu gero, que você não pode ter medo de contar a sua ideia. É um grande mito você achar que quando você tem uma ideia, essa ideia tem que ficar guardada na gaveta, tem que ficar guardada a 7 chaves. Você acha que a ideia é a nova ideia do bilênio, que a ideia vale $1 bilhão e que você não pode contar para ninguém. Isso é um grande erro. Se o americano não tivesse contado a ideia dele para outras pessoas, ele nunca teria construído o Instagram. Até porque, como nós já ouvimos, a ideia mudou desde o início da sua ideia. Somente quando você compartilha a sua ideia com o maior número possível de pessoas, que você pode, assim como ele, atrair novos sócios, atrair novos investidores, ter feedback, ter validação, atrair parceiros, atrair fornecedores, somente quando a gente compartilha a nossa ideia. Então, elimine esse mito de achar que você não pode falar da sua ideia para terceiros. Uma ideia tem que ser compartilhada. A primeira coisa que eu faço quando eu tenho uma ideia é compartilhar essa ideia com o maior número possível de pessoas. Ah, mas se alguém roubar a minha ideia? Cara, se alguém roubar a tua ideia, porque a tua ideia não era tão boa assim e ela era muito fácil de ser copiada. Ou seja, vai para outra ideia. Não faltam ideias no mundo, mas não guarde a ideia para você. E fazendo isso, foi justamente fazendo isso que talvez ele deva ter falado com certeza com algumas dezenas ou centenas de pessoas
Até que, finalmente, ele falou com uma pessoa que se interessou e que virou sócio dele e que virou junto com ele o fundador do Instagram. Ou seja, porque ele falou com muitas pessoas. Os dois sócios tinham habilidades complementares. Isso aqui é um grande outro erro que muitos empreendedores fazem. Não adianta você juntar dois caras de tecnologia, você juntar dois caras comerciais, você buscar um amigo seu que é um cara igual a você. As pessoas, os sócios têm que estar alinhados com a missão de longo prazo, mas eles têm que ter habilidades complementares. Veja nesse caso do Instagram, um deles tinha uma habilidade técnica muito forte e o outro tinha uma habilidade comercial de falar com investidores, de se conectar com pessoas. Eles se complementavam. Se eles fossem iguais, eles não teriam construído um negócio de sucesso. E talvez o outro ponto aqui muito importante, lógico, que foi a pivotagem do Instagram. O Instagram começou com uma ideia que mudou durante o caminho. Isso nos dá muitos insights. Vamos lá. Primeiro deles, que o Instagram só se tornou o que ele é hoje porque os sócios, ou o sócio inicial, colocou em prática a primeira ideia que ele tem. Uma ideia não nasce pronta, ninguém dorme e acorda outro dia com uma ideia pronta, a ideia se transforma durante o caminho. Não faltam exemplos e casos de negócios que começaram de uma forma e se transformaram totalmente diferente, mas isso só aconteceu porque eles colocaram em prática, porque eles começaram. E quando eles começaram, quando eles foram para a prática, quando eles saíram da teoria, eles sentiram que nesse caso o mercado estava precisando de outra coisa, que o mercado estava mudando, que o mercado mobile estava entrando nesse exemplo, e eles tiveram que mudar a sua ideia, eles tiveram que mudar o seu negócio. Outro ponto importante, eles não tinham apego pela sua ideia. Os caras estavam há mais de um ano trabalhando naquela ideia, já tinham recebido investimento, tinham aparecido na mídia e mesmo assim tiveram a coragem, tiveram um desapego de mudar a sua ideia. Porque, de novo, gente, uma ideia não vale nada, o que vale é a equipe. A ideia muda, a única coisa que fica é a equipe. Por isso que investidor investe em equipe e não investe em ideia. Os dois caras eram caras muito bons, eram caras fodas, eram caras que se complementavam. A ideia era de menos, a ideia foi sendo construída conforme a execução dos dois sócios. Então, reflita sobre isso e use esses insights que, assim como aconteceu no Instagram, aconteceram com grande parte de outras empresas de sucesso e com você não pode ser diferente. Não queira ir contra a esse processo natural da construção de uma startup, da construção de um negócio. Em meio às dificuldades de achar um novo produto, um novo aplicativo para sua startup, o sócio americano Kevin resolveu tirar uns dias de folga para descansar. Alugou uma casa na praia e foi passar o final de semana com a sua namorada. Um dia, quando caminhavam os dois na praia, ela perguntou a ele por que as fotos de Greg, que era um amigo em comum do casal, ficavam sempre tão boas. Foi nesse instante que Kevin teve uma visão. Eram os filtros. Greg utilizava aplicativos de filtros em suas fotos antes de postá-las, e isso fazia com que as pessoas apreciassem mais o resultado final. Kevin sempre se interessou por fotografia. Ele havia feito um curso em Florença, na Itália, onde teve a oportunidade de aprender e praticar o uso de químicos em fotos, para que o resultado final ficasse mais elegante e atraente. Agora ele enxergava a possibilidade de utilizar esses conhecimentos que estavam dormentes há anos no seu novo aplicativo. Os filtros alteram a luminosidade, o foco e outros parâmetros e fazem com que as pessoas comuns, sem muito conhecimento de fotografia, consigam compartilhar fotos bonitas. Esse foi o primeiro problema que o Instagram resolveu com seus famosos filtros. Nas semanas que se passaram, os dois sócios trabalharam arduamente para o grande lançamento. Além dos filtros, o Instagram solucionava o problema do tempo de carregamento das fotos. Assim que o usuário tira a foto, o aplicativo já começa a carregar no perfil, enquanto a foto é retocada. Assim, no momento em que é compartilhada, ela aparece instantaneamente no timeline. Se por acaso o usuário não quiser mais postar a foto, ela é descartada, sendo que tudo isso ocorre internamente no aplicativo, sem que a pessoa perceba. Isso foi um grande diferencial, que os outros aplicativos não tinham. O Instagram foi também concebido como um aplicativo de celular que permite selecionar outras redes para enviar as postagens automaticamente.
além de dar a possibilidade de explorar a sua rede de usuários em busca de assuntos interessantes e pessoas para seguir. Esse foi também um outro ponto de destaque do Instagram e também foi mais um problema solucionado. A partir do momento em que os empreendedores resolveram focar em poucos problemas para resolver, conseguiram chegar em soluções simples e que, aliadas ao momento adequado de mercado, despertou grande interesse do público. O dia oficial do lançamento do Instagram superou as expectativas, com 25 mil novos usuários. A partir daí, o crescimento foi exponencial e a solução dos problemas propostos finalmente havia sido validada na prática. Sites especializados, jornais e revistas de grande influência nos Estados Unidos previam um grande sucesso do Instagram em dezembro de 2010, 2 meses depois do lançamento, quando a marca de 1 milhão de usuários foi atingida. Agora a dupla de empreendedores estava determinada em aumentar o tamanho da sua equipe. No entanto, muitos talentos recusaram-se a fazer parte do Instagram, pois achavam que seria apenas uma moda passageira e que o Facebook ou o Twitter poderiam replicar facilmente. Os dois sócios, Kevin e Mike, não pensavam dessa forma e seguiram tentando aumentar o tamanho da empresa. Uma das pessoas que recusou-se a ingressar na startup e tornar-se milionária foi a brasileira Isabel Pesce, mais conhecida como Bel. Bel descartou a proposta de Mike e Kevin e optou por ingressar em outra startup. À medida que o Instagram ia crescendo e conquistando mais usuários, ia também despertando o interesse de investidores. O livro elabora muito mais esse período, que acabou com a venda da startup para Mark Zuckerberg, do Facebook, por $1 bilhão, pagos em ações e dinheiro. Que história incrível, hein, pessoal? E vamos lá, mais alguns insights para a gente tirar dessa incrível história de sucesso. A grande ideia para o surgimento do Instagram não aconteceu dentro do escritório, não aconteceu dentro da empresa, não aconteceu por uma grande empresa, não aconteceu por uma pesquisa de mercado, não aconteceu porque alguma grande empresa investia milhões em PhD e pesquisa. Aconteceu porque um dos seus sócios foi simplesmente descansar na praia, foi caminhar na praia e a sua namorada fez um comentário que fez com que ele tivesse um insight para o que se tornaria um Instagram. Perceba esse processo, a ideia surgiu caminhando. Eu costumo dizer que grande parte das minhas ideias surgiram correndo. Quando eu estava correndo, por vários motivos isso acontece, porque nós saímos do nosso quadrado, nós mudamos o foco da nossa mente, a gente sai daquela rotina do trabalho, do escritório, e nós também, quando estamos exercitando, caminhando ou correndo, por exemplo, a gente tem o nosso cérebro oxigenado, o corpo libera endorfina e nos ajuda muito mais a ter novas ideias. E outro ponto muito interessante é que o primeiro insight, a primeira provocação que foi da namorada dele, talvez aí devia ter uma biografia da namorada dele, porque ela que foi quem deu o pontapé inicial de fato para o Instagram. Não surgiu de um especialista, não surgiu de um grande mestre, de um grande cara, de uma grande empresa que trabalhava nesse mercado. Surgiu de uma pessoa qualquer, entre aspas, uma pessoa que não fazia parte do mercado e fez uma pergunta que fez com que o seu namorado, fundador do Instagram, refletisse e colocasse isso em prática. Outros pontos muito interessantes do Instagram. O Instagram não foi nenhuma grande inovação, muito pelo contrário, tinham várias outras empresas que faziam coisas muito parecidas com ele, que tinham filtros, que compartilhavam fotos e várias outras coisas muito similares. A grande diferença é que eles souberam focar em poucos problemas. Ou seja, eles resolveram um problema, o negócio começou baseado em um problema, como todo negócio tem que ser. Se não tem problema, não tem negócio. Eles focaram em poucos problemas, 2 ou 3 problemas, um principalmente mais específico, mas poucos problemas, e se concentraram em trazer soluções simples, funcionais, práticas, rápidas para essas poucas soluções. E logicamente eles estavam
na hora certa, no momento certo e no lugar certo. Se essa ideia tivesse surgido 5 anos antes ou 5 anos depois, não teria sido o sucesso que foi, porque estavam no timing correto. A palavra timing é muito importante. Tem muitos negócios inovadores, negócios assim muito interessantes, mas que surgem antes do seu momento, ou também negócios que surgem depois, aí a gente já sabe que é tarde demais. E outro ponto que a gente acabou não comentando, Gustavo, é interessante falar, que o brasileiro fundador do Instagram, ele já tinha, antes de fundar o Instagram, ele já tinha passado muito perto de construir uma startup de sucesso. Ele participou da criação do Peixe Urbano, que é uma grande startup, uma grande empresa, que foi inclusive vendida, né, para uma outra empresa chinesa, e o brasileiro ele deixou o projeto antes que ele estourasse. Ou seja, ele perdeu uma oportunidade também. Não ache que uma pessoa de sucesso, o cara que tem sucesso é um super-herói, é um Midas, que o cara sabe tudo e tem todas as respostas para tudo. Também erra. Ele esteve muito perto de fazer uma fortuna e saiu na hora errada, mas conseguiu recuperar o estrago, né, o prejuízo depois. Ou talvez se tivesse participado do Peixe Urbano, não teria construído o Instagram e não teria uma história de tanto sucesso. Então, não adianta a gente ficar reclamando como eu podia ter tido essa ideia, eu podia ter participado desse projeto. Cara, não adianta reclamar, já foi, o passado é passado, bola pra frente e a partir de agora vamos tentar fazer alguma coisa diferente. E, não entrando em muitos detalhes, mas como o Gustavo comentou, a nossa amiga Bel também teve a oportunidade de participar do Instagram, mas acabou preferindo aí participar de uma outra startup, aquela que você conhece, que ela fundou sem ser a fundadora. Ou seja, a oportunidade ela aparece para muitas pessoas, mas muitas vezes nós não agarramos a oportunidade na hora certa e o timing é tudo dentro de empreendedorismo. No mundo, existem milhares de aplicativos de filtro para fotos e diversas redes sociais. Mas o segredo do Instagram até hoje é priorizar a sua comunidade de usuários. Eles começaram com usuários que eram designers e fotógrafos profissionais que apostaram na ideia enquanto o Instagram ainda era pequeno, identificando-se com os valores da empresa e adquirindo o hábito de utilizar o app diariamente. Segundo seus fundadores, mesmo depois da venda para o Facebook, o Instagram nunca esqueceu que os seus clientes são o seu maior patrimônio. E se eles forem enganados ou mal cuidados, o próprio negócio vai acabar perdendo o seu valor. Dentro do universo de uma startup, nós dizemos que o primeiro grupo de clientes, os primeiros clientes de uma startup inovadora de alguma forma, são os evangelizadores. Aquelas pessoas que gostam de inovação, aquelas pessoas que são daquele mercado, daquela área, aquelas pessoas que querem sempre ser as primeiras a ter acesso a alguma tecnologia. Esse grupo chamado de evangelizadores, que de fato, né, como o próprio nome diz, né, são os evangelizadores do negócio, eles são extremamente importantes para qualquer startup. É esse grupo que vai ajudar a validar a ideia, é esse grupo que vai ajudar a construir a ideia e o negócio, é esse grupo que vai ajudar a divulgar e a disseminar para os próximos clientes. O grupo de evangelizadores geralmente é um grupo pequeno, não é um grande grupo. É um pequeno grupo de pessoas altamente engajadas com a sua ideia, com a sua solução, com o seu mercado. Por isso você, como fundador de uma empresa, fundador de uma startup, tem a obrigação de, primeiro, identificar quem são os possíveis evangelizadores do seu negócio e, segundo, cuidar muito bem desse grupo de clientes que, como eu falei, esse é o grupo de clientes que vai, de fato, ajudar a construir o seu negócio, a divulgar o seu negócio e a fazer o seu negócio ter ou não ter sucesso. Esse primeiro grupo é muito importante, então cuide muito bem dos evangelizadores. E o segundo ponto, que é uma grande dificuldade também, saber a hora de sair, saber a hora de parar. Ninguém pode prever o futuro,
E nós sabemos que o mundo está mudando a cada dia, a cada momento. Ou seja, é impossível prever o futuro. Nós já falamos sobre isso em outros episódios, em outros resumocasts. E você já sabe também que as grandes empresas do futuro ainda não surgiram. Elas vão surgir por nós, por você que está nos ouvindo. E muito provavelmente as grandes empresas de hoje vão desaparecer num futuro muito próximo. Por isso, eu costumo dizer que empreendedorismo e principalmente startup é um mundo de total incerteza. Incerteza é a única certeza que nós temos dentro de uma startup, dentro de empreendedorismo. Incerteza, 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 incerteza a todo momento. Nós não podemos prever o futuro, ainda mais o momento de mudança e de revoluções que nós estamos vivendo. Por isso fica novamente a pergunta: qual é a hora de sair? Os fundadores do Instagram conseguiram, para alguns, sair na hora errada, para outros sair na hora certa. Na verdade, essa pergunta não tem uma resposta certa e ninguém pode prever ela, né? Se pudesse prever, não teria essa dúvida e nós saberíamos exatamente o momento de sair. Mas eu sempre digo que a forma mais fácil para responder essa pergunta é você pensar e analisar se você, como empreendedor, se você, como fundador, ainda tem ou ainda acredita que tem condições, possibilidades de agregar valor para o negócio. Porque chega um momento que nós, como fundadores de negócio, a gente sabe que nós já fizemos tudo o que podíamos fazer, já demos o nosso melhor e talvez agora seja a hora de uma outra pessoa assumir. Talvez agora a gente tenha que dar um outro passo, talvez agora seja a hora de um grande grupo, de uma grande empresa, de outras pessoas com sangue novo, com nova energia de assumir o negócio. Mas isso acontece somente quando eu tenho convicção de que eu fiz a minha parte, eu dei o meu melhor, eu já fiz tudo aquilo que eu podia e eu sei que para o bem do negócio, não somente para o meu bem, o negócio ele vai ter muito mais possibilidade de sucesso se ele, a partir de agora, a partir desse momento, estiver na mão de outras pessoas. E nós temos muitos exemplos de negócios que erraram no momento de sair, né? O Gustavo comentou do MySpace que não soube sair e teve o seu negócio destruído, literalmente. E nós temos vários outros exemplos, vários outros cases. Agora, você pensar, né? Muitos dizem que o Instagram poderia valer muito mais do que 1 bilhão. Há exemplo de tantas startups que a gente conhece no mundo hoje que valem algumas cifras de bilhões. Mas se você parar a pensar que uma startup, um negócio que foi vendido por $1 bilhão em 18 meses, sem nunca ter dado lucro e principalmente sem nunca sequer ter gerado 1 centavo de receita, você acha que é um mau negócio? Eu acho que não, né? E nós temos aí muitas startups, o exemplo mais recente é o Snapchat, que recusou uma oferta de 3 bilhões do Facebook, 3 vezes mais do que o Instagram, no início, literalmente, do Snapchat, e hoje não aceitou a venda para o Facebook e hoje sofre uma concorrência muito forte do próprio Facebook, né? Que tem, talvez, poder de destruir o próprio Snapchat, mas isso ninguém sabe, né? A gente está gravando esse episódio nesse momento agora, em outubro de 2016, e algumas notícias dizem que o Snapchat vai abrir o capital na Bolsa de Valores muito em breve, outros comentam que talvez o Snapchat, com a mudança do Instagram, que faz parte do Facebook, com as histórias, teve uma queda muito grande no seu valor, só que como é uma empresa de capital fechado, ainda isso não está nítido. Então, isso só o futuro poderá nos dizer se foi ou não foi um bom negócio. E só o empreendedor realmente para responder essa pergunta, se ele pode ou não pode ainda contribuir para o negócio. Hoje, tanto o Facebook quanto o Instagram são duas potências, líderes e referências mundiais como redes sociais, abrigando bilhões de usuários que enxergam o valor em manter um perfil e um engajamento com a sua rede. Mas nem sempre foi assim. Os cenários se modificam com uma rapidez assustadora, e o que hoje pode parecer um império, amanhã pode virar pó. O livro cita o exemplo da rede social MySpace, que por volta do ano 2000 ultrapassava os 100 milhões de usuários, o que era impressionante para a época. Em 2006, já era o site mais acessado do mundo e os experts previam que o seu serviço poderia modificar o mundo como nunca visto antes. Isso lembra as grandes redes sociais de hoje, que também afirmam o mesmo.
No entanto, fruto de um crescimento desorganizado, o MySpace ficou totalmente poluído com conteúdo irrelevante que as pessoas não se interessavam mais, para finalmente afundar e dar espaço para o surgimento do seu substituto, o Facebook. Que fique como reflexão: qual será a rede social que vai acabar com as grandes redes que dominam o mundo hoje? Será que isso um dia vai acontecer como aconteceu com o MySpace? Se você for visitar a sede do Facebook no Vale do Silício, vai ficar sabendo de um detalhe um pouco bizarro, que reflete a sensação de incerteza presente nas grandes empresas de tecnologia. O prédio pertencia à empresa da Sun Microsystem, que faliu miseravelmente durante a bolha das .com. E o Facebook resolveu manter alguns logotipos da Sun em seu quartel-general para lembrar aos seus funcionários que nada é para sempre e que até mesmo um gigante pode deixar de existir. E o Resumo Cast vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Se você conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo, compartilhe para que com a sua ajuda nós possamos atingir mais pessoas e transmitir a nossa mensagem. Se você ainda não assinou o Resumo Cast, visite resumocast.com.br e lá nós temos um link onde você pode assinar o podcast para receber automaticamente no seu dispositivo móvel ou computador toda a segunda-feira, quando então nós disponibilizamos um novo episódio. www.resumocast.com.br. E o último recado do nosso parceiro Ubook, que está disponibilizando a você, ouvinte do Resumo Cast, 30 dias de acesso à sua plataforma, onde você pode escutar em formato de áudio livros completos e revistas dos mais diversos assuntos. Esse é o serviço pago, uma plataforma paga, mas você pode acessá-la por 30 dias gratuitamente utilizando o link que está na descrição desse episódio ou acessando diretamente resumocast.com.br/ubook. Ubook soletra U-B-O-O-K. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.